Número 3, sinais do fim na história de Israel, na nação israelita. Vamos para o número 3 do material didático, na fixação em Canaã. O comentário diz: a terra que hoje é chamada de Palestina é o local da antiga Judéia. O nome Judéia foi trocado pelo de Palestina em 135 d.C., quando as autoridades romanas mudaram o nome da Judéia para Ciro Filístia, de onde derivou o termo Palestina. Tá ok? Bom, então eu coloquei esse tempo aí, o ano 135, esse foi o fim da guerra das revoltas dos judeus contra os romanos. Os judeus fizeram diversas. Essa foi a última, foi liderada por um guerreiro chamado Bar Kokhba, muito conhecido na história judaica, porque ele teve apoio de um rabino chamado Akiba, e esse rabino falou para toda a comunidade judaica que ele era o Messias, que era a hora da libertação. Bom, não era o Messias, porque ele acabou sendo vencido e morto pelos romanos. Houve uma grande destruição, e a partir desse momento os israelitas eles são proibidos de habitar em Canaã, são proibidos de ensinar a lei em todo o Império Romano. E assim, era para destruir Israel, era para assim, a nação deixar de existir. Se fizer isso com o Brasil, em 50 anos não existe mais ninguém, não existe mais Brasil. 100 anos não existe mais Brasil, mas Israel vai continuar existindo do ano 135, né, até os dias de hoje, mas principalmente até 1948, quando eles decretam a independência do Estado de Israel. Bom, e aqui também nós vimos de onde vem o termo Palestina. Né? O termo Palestina vem do termo Ciro-Filístia, porque os romanos pegaram toda aquela região. Olha, tem aqui a Ciro-Filístia, que é a famosa faixa de Gaza, e tem aqui a Judéia, tem aqui a Galiléia. Eu vou juntar essa região toda e vou fazer uma região só. Essa região vai se chamar Ciro-Filístia. Né? Ou seja, Israel, Canaã, Judéia deixa de existir. E o povo não pode ensinar essa lei deles aqui no Império. Tá ok? E claro, nesse período também, no ano 135, a igreja estava sendo bem perseguida. Já tinham tido duas grandes perseguições, a de Nero, né, nos anos 60, e as que João foi preso já nos anos 90. A igreja vinha sendo muito perseguida pelo Império Romano. Tá ok? Pois bem, então agora nessa fixação em Canaã, em 1948, quais os milagres que nós vemos também que aumentam as evidências proféticas? Né? Então eu botei número 3.1, o milagre da agricultura em Israel, né? Porque vai acontecer com a agricultura naquela região um desenvolvimento muito grande. Alguém dirá que eles usaram tecnologia. Sim, usaram tecnologia. Isso estava profetizado, mas certamente, além da tecnologia também, existe a mão de Deus. Mas Deus deu sabedoria a eles, exatamente para eles usarem tecnologia e poder recuperar aquela terra. Sobre a promessa do milagre da agricultura, Isaías 51, versículo 3 diz: porque o Senhor consolará Sião, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Bom, essa profecia ela vai se cumprir totalmente no milênio. O milênio é um período de 1000 anos em que Jesus Cristo estará reinando aqui na terra e Israel estará reinando com Jesus. Esse período é o milênio. Mas o que nós observamos hoje é que um pouco desse milagre já está acontecendo em Israel. Israel consegue exportar até flores, algo que é difícil, de difícil cultivo, né? É um cultivo bem delicado. Como cultivar flores em um deserto? Israel consegue. Então existe tecnologia, mas existe também a mão de Deus. Ezequiel 34, versículo 27, ele diz: e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. Então, essa profecia podemos dizer que um pouquinho dela já está se cumprindo. Assim como as dores de parto vão aumentando, né,
mas um pouco Deus já está fazendo por Israel. Até porque o processo de conversão de Israel, ele é simbolizado realmente em um período longo, né? Então, primeiro os ossos se juntam, na visão de Ezequiel, capítulo 37, primeiro os ossos se juntam, depois surge nervo, depois surge carne, depois surge pele, até que é perguntado até ao profeta Ezequiel, né? E o espírito, né? Então Ezequiel vê que faltava ainda o espírito no homem, o corpo já estava formado, mas aí ele vê o espírito do homem, não é o espírito de Deus, o espírito do homem voltar, e ele, o homem, então ressuscita. Está retratando Israel. Então é um processo, os ossos se juntaram, Israel se juntaram, significa que Israel começou a voltar para a terra de Canaã. Tá bom? E depois que eles começaram a voltar para a terra de Canaã, os ossos começaram a se juntar, vai surgir nervo, carne, pele, ou seja, para dar vida a um corpo. Hoje Israel já é um corpo, a nação já existe. O que falta? Falta o espírito. Falta Israel se converter como nação. Aí ele vai ganhar vida espiritual. Essa é a simbologia, né, da visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel capítulo 36, versículo 30 diz: E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações, porque Israel, né, vamos dizer, passava a vergonha da fome entre as nações. Vamos lembrar que a Igreja Católica chamava Israel, chamava os judeus, né, de marranos, uma expressão que significa os porcos. Era algo para envergonhar os israelitas, né, ou seja, envergonhar o povo da promessa. Por isso nós dizemos que não tem chance da Igreja Católica. Essa é uma das muitas, né? Nós dizemos que não tem chance dessa instituição ser a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, que é profetizada como coluna e firmeza da verdade, ela jamais faria isso com Israel. Ezequiel capítulo 36, versículo 34 e 35. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Né? E principalmente falando da nação de Israel, né, aquela nação se recuperou. Hoje, né, vamos dizer, o que nós podemos dizer é que da profecia já se cumpriu, né, uma grande parte relacionada a Israel. Ezequiel viu esse desenvolvimento da nação. Nós vamos estudar mais à frente, mas essa profecia do Vale dos Ossos Secos, ela já se cumpriu numa boa parte. Falta a última parte, qual é? O espírito entrar no corpo. O que significa isso? Significa Israel religiosamente se recuperar, se converter, segundo a profecia, ao Messias, que é Jesus Cristo. Bom, falando do processo natural, como que Israel tem feito para conseguir recuperar o solo? Por isso, o número 3.1.2 intitula o cumprimento. Há alguns anos atrás foram encontrados papiros em Misana, uma das cidades nabateias. Nabateus foram povos que habitaram aquela região, né, de Canaã, em períodos até dos dias de Davi, tá, ok? E continuaram habitando por muitos séculos. Né? Eles não tiveram problema de serem expulsos de Israel, eram grupos menores. Tá bom? Então, numa das cidades dos nabateus, esses papiros indicaram a existência daqueles tempos, nos tempos passados, de uma próspera agricultura no árido terreno. Os nabateus habitavam no sul de Canaã, okay? Principalmente no deserto da Judeia. Então eles mencionavam trigo, cevada e um legume denominado arcicos, além de azeitonas, tâmaras e amêndoas. Esta e outras evidências intrigaram os estudiosos, pois a média de precipitação pluviométrica, ramo da climatologia que estuda a distribuição de chuvas, na região é de cerca de 100 milímetros anuais, o que, em princípio, exclui qualquer tipo de agricultura. Então, como você cultivar naquele solo? Tá bom?
O comentário prossegue. Como procediam os agricultores nabateus para obter suas colheitas? Tal foi o enigma que a equipe do professor Michael Evenari, um competente botânico israelense, se propôs a resolver há mais de 30 anos. Terminaram por descobrir os fundamentos relativamente simples da agricultura no deserto, um método de obtenção de água chamado runoff, palavra inglesa cujo significado é chuva não absolvida pelo solo e que tampouco se evapora, isso é, a água que corre pelo solo formando pequenos riachos subterrâneos, né? No Negev, deserto de Judá, devido principalmente ao solo, né, do que eles chamam de luz, uma mistura de areia, lodo e argila, esse escoamento superficial representa uma grande parte da pouca água que cai na região, ou seja, a água que cai naquela região, ela é preservada nessa área. Os nabateus, tratando de incrementar o que naturalmente já ocorria no deserto, recolhiam o runoff das elevações circunvizinhas através de uma rede de canais. Tá bom? Bom, no parágrafo seguinte eu conto como esse sistema era usado em outros países também, como no Afeganistão, tá ok? E Israel, ele começou a fazer uso desse sistema, recolhendo essas informações. Então, o que aconteceu? Israel conseguiu, né, extrair mais água do solo, porque ele descobriu esses rios subterrâneos. Nós sabemos que o Brasil ele tem um recurso, vamos dizer, muito grande de água subterrânea, que eles chamam de aquífero, né? Que são grandes lagos subterrâneos, que existem lagos que pegam desde São Paulo até na Argentina. São aquíferos gigantescos, né, de água que penetra bastante no solo, mas que você pode também alcançar essa água.